Brasil possui uma matriz elétrica majoritariamente renovável. Mesmo assim, ocupa apenas a 9ª posição no ranking de atratividade para investimentos em fontes renováveis, segundo o índice da EY. Com grande potencial ainda a ser explorado no país, o convidado desse novo episódio do MegaCast Convida, André Flávio, que é diretor executivo do setor de Power e Utilities da EY, explica que o Brasil pode se tornar protagonista da transição energética, apesar de não o ver ocupando as primeiras posições do ranking. Isso porque boa parte do caminho para esse protagonismo, segundo o entrevistado, vem da abundância dos recursos naturais para as energias renováveis. Somado a isso, há um potencial praticamente inexplorado das eólicas offshore e da possibilidade de armazenamento do hidrogênio verde e da sua utilização na indústria e nos transportes. No entanto, ainda temos um dever de casa para impulsionar esse potencial. Regras previsíveis, estabilidade política e econômica e planejamento para a inserção de novas tecnologias. Entrando na reta final da nossa 3ª temporada, esse é o 12º episódio do MegaCast Convida. Espero que gostem! Olá, André, muito obrigada pela sua participação. Gostaria de começar conversando com você sobre a última atualização, a mais recente, do Índice de Atratividade em Renováveis, que a EY publicou, que mostra a evolução do interesse para investimentos no Brasil. Você pode explicar um pouco sobre o índice e a colocação do país, o que faz ele estar na 9ª posição agora? Olá, Natália. Olá, pessoal que nos ouve. Muito obrigado pela oportunidade. Esse índice, é um índice de atratividade de investimento que é feito pela nossa equipe do setor elétrico fora do Brasil. Do setor elétrico, mais especificamente, do setor de renováveis. Esse índice, ele indica uma expectativa de atratividade de investimento para fontes renováveis em vários países do mundo. A gente tem essa posição aí, a melhor da América Latina, porque a gente tem um potencial gigantesco, Nos parece que, apesar das nossas inconsistências políticas, econômicas, e até com relação aos efeitos da pandemia, o investidor ele vê o Brasil com muito bons olhos, como um target de investimento, não só em energias renováveis, mas para ajudar também na transição energética. E quais são os fatores que fazem com que o Brasil, apesar dos pesares, possuir essa notável posição no ranking? A gente tem, primeiro, o potencial, como eu disse, mas um potencial praticamente inexplorado, que é a eólica offshore. Então, aí a gente tem um campo gigantesco para ser explorado e que possa contribuir não só com a geração renovável, a atratividade de investimento, mas a transição energética não só do Brasil, mas de outros países. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos avançado à nossa maneira aqui, tropical, no estabelecimento de regras. Isso tudo é muito novo para a gente, não só as fontes renováveis que a gente chama de alternativas, a eólica offshore, aí agora entra o hidrogênio aí, o novo hype aí das fontes renováveis. Então, a gente, com essa formulação de regras, esse consenso interno, que as renováveis elas são necessárias, Talvez a gente possa não passar tanta firmeza assim com os planos que nós tenhamos de implantar algumas usinas a gás grandes, alguma demora ainda na substituição de combustíveis fósseis ou num plano de substituição de combustíveis fósseis, mas a gente demonstra que, junto com o potencial e esse avanço, traz essa atratividade. André, você falou de eólica offshore, mas quando a gente vai olhar os preços, por exemplo, de algumas consultorias já divulgaram uma base de R$400 o megawatt-hora. Vale a pena investir nessa fonte que hoje é mais cara e ainda sem regulamentação?
A regulamentação está saindo, né? O investidor realmente ele está esperando. E ele tem se movimentado, tem feito as consultas ambientais, tem feito alguns estudos preliminares de viabilidade, e aí pegando o gancho da viabilidade, entra a questão do preço. Existem estudos que mostram realmente um preço muito elevado, mas preço é só na hora do negócio, é só da hora do leilão. Então, eu acho que depois de tudo acertado e na hora do leilão, eu acho que esses preços podem cair. Mas, além disso, além desse comentário de preço, nós temos uma nova diretriz mundial de que não será investido somente sob o critério econômico. A eólica offshore, ela destrava e ela tem potencial pelo seu tamanho, né? São gigawatts de potência, ela pode destravar muitas outras aplicações, como o hidrogênio verde. Por exemplo, você pode produzir hidrogênio verde próximo da costa e trazer essa energia. E, por último, eu acho que toda fonte renovável passa por isso. Você lembra como era a solar? Você lembra como era a eólica? Até as PCHs necessitaram de um subsídio, né? Então, aqui a gente tem que ver qual é a melhor forma. Vai ser pela competição, se as atividades periféricas à geração elétrica por eólica offshore compensarão esse investimento, se haverá necessidade de subsídio. Uma grande vantagem é a gente pode aprender com os erros dos outros países, erros e acertos, né? Com a Inglaterra e com outros países que desenvolveram eólicas offshore em larga escala. Então, assim, eu acho que esse o caminho. E eu acho que, mesmo com esse cenário de preço alto, há interesses, né? A gente vê no mercado uma movimentação com relação a isso. Essa diversidade, talvez, né, essa aposta, não mais o Brasil recebendo os investidores batendo na porta, mas o Brasil como protagonista, pode colocá-lo como o mais atrativo? Olha, a liderança, eu sinceramente acho que é difícil pela escala, né? Nós temos escalas gigantescas e a liderança fica sendo disputada entre Estados Unidos e China. Eles já têm as políticas formadas, já possuem um ambiente de investimento maduro, possuem uma escala e eles precisam ainda, né, fazer a transição de geração a partir de combustíveis fósseis, principalmente a China, para fontes renováveis de energia. Então, eu acho que a atratividade de investimento não vai escapar esse tipo de país. Agora, a questão da atratividade do Brasil é um dever de casa nosso. Nossa atratividade, ela passa pela previsibilidade, né? Nós precisamos de regras previsíveis, a gente precisa de estabilidade também, né? Política, econômica, de planejamento, além do custo de implantação da fonte propriamente dita. Não só, a gente já tem o potencial, tem como eólica onshore, solar, a gente tem atrativos de investimento, nós temos história, né, com relação a financiamento também, principalmente para desenvolver esse tipo de investimento em fontes renováveis, mas a gente tem também uma questão tributária complexa, né, uma questão de instrução da população também complexa. Então, eu acho que cabe o país assim se desenvolver para ter atratividade também. A gente já falou sobre hidrogênio, essas tecnologias de armazenamento, né, hidrogênio, baterias, isso pode colocar o Brasil como um exportador para esses países que querem descarbonizar e precisam de uma política mais agressiva de descarbonização? A resposta é sim. A gente sempre tem essa possibilidade, mas a gente tem aqui uma oportunidade de ser protagonista na redução de emissões, na implantação de medidas sustentáveis, inclusive na transição energética, né? A gente precisa de um planejamento e definir a estratégia, né? A gente tem aqui
como exemplo, o Chile. Eles realmente fizeram um planejamento, né, que obviamente vai ter que sofrer ajuste ao longo dos anos, de desenvolver o hidrogênio dentro do país. E nos primeiros anos, né, nos primeiros mais ou menos 5 anos no Chile, a estratégia é que o hidrogênio atenda a demandas domésticas, fazendo amônia, usando em caminhões pesados, principalmente na mineração, ônibus, né, uso em refinarias, petróleo, em processos de mineração. Então, eles têm a estratégia deles. Nós aqui já estamos pensando em exportação. Não é errado, mas a gente precisa de um plano, de uma estratégia que a gente consiga ter essa política pública. Tem o Plano Nacional do Hidrogênio, que apesar assim, de ser, vamos dizer assim, é um plano meio preliminar, a gente já pode perceber que as diretrizes do Ministério sobre condições de uma política pública vai ser voltada para investimentos privados. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar, que assim, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Vamos investir dinheiro público nisso? Qual o montante? Além disso, essas tecnologias vêm para resolver os problemas das fontes alternativas e flexíveis. Esse tipo de tecnologia, né, esse tipo de artifício, a gente tem mais ou menos algumas principais aqui que podem ajudar nesse sentido, né? As usinas com reservatório propriamente dito, a gente pode pegar o excedente de geração, fazer hidrogênio ou usar o hidrogênio para economizar água, o que não é hoje viável economicamente, mas se prevê que a geração de eletricidade por hidrogênio pode ser que entre 2035 e 2040 ela seja viável, né? Então, tem os reservatórios tradicionais, na mesma lógica nós temos usinas reversíveis, né? Nós temos baterias e nós temos o próprio hidrogênio que pode armazenar essa energia, né? Então, pode nos ajudar não só a usar o hidrogênio internamente, como também exportar esse hidrogênio. Com relação ao mercado externo, o Brasil pode ter papel fundamental, né, nesses acordos, principalmente de hidrogênio verde. A gente tem essa possibilidade de gerar o hidrogênio verde com as fontes renováveis que a gente tem. E contribuir com substituto em processos industriais, combustível, geração de energia elétrica, entre outros, né? Então, essa tecnologia, não só de armazenamento, mas também de transformação do hidrogênio em amônia e metano, que facilita o transporte, né? O transporte em si, com hidrogênio comprimido ou liquefeito, né? Isso tem papel muito importante na composição do custo de produção desse hidrogênio, no custo de transporte desse hidrogênio para os países desenvolvidos, né? Então, o Brasil ele tem sim a oportunidade de contribuir de maneira bastante expressiva com a transição energética. Pelo que eu entendi, primeiro a gente precisa focar melhor no programa brasileiro, estabelecer as diretrizes e pensar numa demanda doméstica antes de pensar tanto na exportação, pensar tanto para fora. Na verdade, eu acho que a gente tem que definir o que a gente quer. Nós não precisamos ser igual ao Chile. O Chile ele é um país muito diferente do nosso. Ele tem uma outra lógica de investimento. A gente pode fazer uma coisa mista, pensar na exportação, mas também pensar no mercado interno. Há estudos, eu tenho certeza que o Ministério de Minas e Energia está pensando nisso, estudos podem indicar, não, vamos começar com a exportação e depois a gente desenvolve o mercado interno. A gente tem que traçar cenários e ver o que é melhor para o Brasil, né? Mas essa diretriz, né, esse plano, ele tem que ser feito e tem que ser claro. É claro que novas tecnologias vão surgir, novas condições de contorno do mundo vão surgir, né? E esse plano vai ter que ser revisado. Mas a gente precisa colocar isso de uma maneira mais clara, como o Chile fez. E isso é um fator de atratividade de investimento também. Isso contribui com a previsibilidade. Então, resumindo a pergunta que você me fez, a gente tem que saber o caminho que a gente vai seguir. Não precisa copiar o Chile ou qualquer outro país que já tenha esse plano, como a Alemanha, por exemplo,
relação a hidrogênio, as pessoas citam sempre a Alemanha, mas a gente precisa saber o caminho que a gente vai seguir, e a gente está trabalhando com relação a isso, e eu não sei qual o prazo que a gente vai ter um plano para o hidrogênio mais bem detalhado. E depois da COP26, das negociações do Brasil, como que ficou a percepção dos demais países para investimentos do Brasil? Eu acho que o Brasil, principalmente se você ler as notícias na imprensa, a impressão que se teve é que as nossas metas foram tímidas. Nós tivemos algumas metas um pouco tímidas com relação a essa transição energética. E a gente, Brasil, deu um sinal que nós vamos investir na transição e na redução de emissão de gases de efeito estufa fora da questão da energia elétrica. Então, esse é o ponto, eu acho, de percepção de todos com relação a isso. A gente tem que lembrar que a gente já fez esse nosso papel de ter uma matriz majoritariamente renovável, né? Nós temos uma matriz que tem seus problemas com as estiagens de chuva, mas nós temos uma matriz já renovável e a gente vai acabar focando em reduções de carbono em outras indústrias, né? Um pouco mais do que nas renováveis. Então, eu acho que a gente tem esse buffer para esperar um pouquinho também uma diminuição de custo e aproveitar essa onda de investimento dos países e dos organismos multilaterais para fomento da nossa matriz com fonte renovável, né? Então, eu acho esse é um primeiro comentário. O segundo é que a atratividade de investimento vem pelos pontos que a gente citou aqui, né? Estabilidade, previsibilidade, regras, planejamento, etc., né? Então, eu acho que a questão da atratividade, do impacto da atratividade após a COP, vai ter esse ruído pós-COP, mas depois ela vai se estabilizar. Esse é o cenário. O que é um cenário positivo, né? Se nós fizermos nossas obrigações, a gente tem a possibilidade aqui não só de ter uma matriz mais limpa, né, com bons olhos dos países em desenvolvimento para investimento nessa matriz, e a gente ainda tem a oportunidade de desenvolver uma região que demanda investimento, que é o Nordeste do país, né? A gente tem o maior potencial de fontes renováveis está no Nordeste, é uma região carente de desenvolvimento, é uma região carente de investimento, e a gente pode usar isso com sabedoria para fazer esse desenvolvimento ali na região. Essa surpresa, né, que a gente teve no dia 18 de novembro, que foi o estudo sobre o crescimento do desmatamento na Amazônia, de 22% na comparação com o ano anterior. Isso prejudica, de alguma forma, a atratividade? Isso pode colocar os investidores com um pezinho atrás para pensar no Brasil? Então, eu acho que isso é péssimo para a imagem, né? Tá. Isso é muito ruim para a nossa imagem, vendo o copo meio vazio. Mas nós, saindo um pouco do setor elétrico aí, e vendo os resultados da COP, nós tivemos quase que uma unanimidade dos países desenvolvidos no quesito de fomento a esse tipo de ação para combate a atividades como a que você citou. Não só queimadas, mas também desmatamento. Então, se a gente souber utilizar essa informação, esse dado, esse acontecimento, e traçar um plano para que você tenha investimento externo e aproveite para diminuir o desmatamento, combater as queimadas, desenvolver a região, a gente tem outra oportunidade de desenvolvimento. Então, fora do setor elétrico. No setor elétrico, como os investidores, né, eles não estão vendo somente o retorno econômico financeiro, essa imagem ruim também prejudica um eventual investimento no Brasil, né? Então, da mesma forma que eles estão dispostos
a investir em parque que não seja tão rentável inicialmente como as eólicas offshore, eles também estão dispostos a não investir num país em que não tenha um comprometimento ambiental. Então, existem essas duas faces aí, e a gente tem a oportunidade de diminuir a questão do desmatamento com um plano que nos traga esse tipo de benefício, inclusive com o desenvolvimento da região. André, o bate-papo foi ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa voltar a falar numa próxima. Eu agradeço, fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Esse foi mais um episódio do MegaCast Convida. Espero que tenham gostado e até uma próxima.